Olá pessoal, eu me chamo Fabiano, para quem não me conhece, sou advogado, consultor da área trabalhista e previdenciária. E no Folex Play de hoje eu quero trazer um assunto interessante que muitos empresários têm se perguntado se toda essa pandemia do Covid-19 é reconhecida como força maior. A medida provisória número 927 do ano de 2020, ela reconhece expressamente que a pandemia de Covid-19, para efeitos trabalhistas, conforme o artigo 501 da CLT, é motivo para força maior. Então, essa medida provisória, ela reconhece essa situação como força maior. E o artigo 501 da CLT, ele prevê o seguinte: entende-se como força maior todo acontecimento inevitável em relação à vontade do empregador e para a realização do qual este não concorreu direta ou indiretamente. Essa é a previsão do artigo 501 da CLT. A força maior, então, é tida como todo aquele acontecimento que é inevitável em relação à vontade do empregador e que este não deu causa, seja direta ou indiretamente. Entretanto, se houver a identificação de negligência por parte do empregador decorrente da sua má administração, não haverá o reconhecimento da força maior para fins trabalhistas. Portanto, ele não poderá utilizar os dispositivos que estão previstos lá na CLT, dos artigos 501 e 502, que tratam da força maior. Então, a cautela. Deve-se analisar a situação especificamente de cada caso. Então, o empregador ele precisa estar atento que, caso haja necessidade de comprovação, e muito provavelmente isso acontecerá caso ele queira seguir essa linha da força maior, ele deverá comprovar aí que a situação econômica e financeira da empresa foi substancialmente atingida para que ele possa aplicar aí todas as prerrogativas do artigo 501 e 502 da CLT. Então, ele precisa estar atento que provavelmente será necessária a comprovação. E por que será necessária essa comprovação? Pelo seguinte, o entendimento é no sentido de que ela deve correr pela via judicial. Então, ela deve ser tratada pela Justiça do Trabalho. Ela deve correr pela Justiça do Trabalho. Quando houver a rescisão. Porque esse é o dispositivo que está previsto lá na CLT. Quando há o reconhecimento da força maior, o empresário ele pode fazer a rescisão do contrato de trabalho de uma maneira diferente da tradicional. Nesses casos, ela vai ser conduzida pela Justiça do Trabalho, ou seja, haverá um processo nesse sentido. Então, o juízo ele vai reconhecer ou não a rescisão por força maior. Por essa razão que se demonstra a necessidade por parte do empresário em comprovar que ele teve a sua atividade econômica da empresa comprometida efetivamente em razão do reconhecimento da força maior por parte de toda a pandemia do Covid-19. A questão do isolamento dos trabalhadores, a questão da paralisação das atividades da empresa, a questão da quarentena. Então ele vai se valer por todos os meios de prova para poder justificar a sua posição e o porquê ele entendeu como necessário realizar a rescisão dos contratos de trabalho a partir do artigo 501 e 502 da CLT. Então isso ele deve estar atento. Nossa orientação é que ela não corra fora da via judicial. Corroborando isso, a questão da via judicial ou não, a Lei 8.036 de 90, lá no seu artigo 18, parágrafo 2º, ela prevê que ocorrendo a rescisão por motivo de força maior, reconhecida pela Justiça do Trabalho, como eu já falei, o percentual da multa rescisória ele será só de 20%, ao invés dos 40% que seriam lá a multa rescisória completa. Então, caso a Justiça do Trabalho reconheça, será a devida a multa em favor do empregado pela metade. Então, ele deve seguir essa linha, inclusive porque o manual de movimentação da conta do fundo de garantia, ele prevê
para que haja a possibilidade de saque e movimentação da conta vinculada do trabalhador, precisa-se a certidão ou a sentença com o trânsito em julgado, ou seja, ela é uma decisão irrecorrível da Justiça do Trabalho para apresentar na Caixa para poder sacar o fundo de garantia. E também a questão do seguro-desemprego. Então é necessário que o empregado ele tenha a cópia da sentença ou a certidão, demonstrando que não tem mais a possibilidade de ser recorrida aquela decisão, então havendo o trânsito em julgado da ação, isso vai viabilizar o saque do fundo de garantia e também ele ter direito ao seguro-desemprego. Então, nas situações onde há a opção pela rescisão por força maior, seria em favor do empregado devidas às seguintes verbas: todos os direitos trabalhistas, como férias proporcional, férias vencidas, o saldo de salário, 13º do trabalhador. No entanto, ele não seria devido o aviso prévio a esse trabalhador, nem trabalhado nem indenizado, e a multa rescisória seria de 20%. Essas seriam as diferenças entre uma rescisão comum e uma rescisão conduzida pela Justiça do Trabalho, na forma aí como reconhecida a força maior. Espero ter esclarecido isso para vocês. Obrigado por ter me acompanhado até aqui e até os próximos vídeos.